Bem-vindos ao podcast Focado no Foucault. Hoje a gente vai falar, adivinha sobre o quê? Sexo! Esse podcast é um oferecimento da Fafiri, da disciplina de Modo de Subjetivação da professora Ana Karina. Vamos continuar a exploração do livro A História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber. A gente vai falar sobre o dispositivo da sexualidade, que é o capítulo 4. E mais especificamente, o item 1, o que está em jogo. Quem vos fala é Márcio Moraes, e eu tenho aqui comigo as colegas Gabriela Catileia e Maria Eduarda, e os colegas João Pedro, Lucas Arruda e Lucas Martins. E nós vamos bater um papo sobre o que está em jogo. Gabi, falando a respeito das relações entre poder e sexo, Foucault afirma que o que está em jogo nas investigações que ele pretende desenvolver se dirigirá menos a uma teoria do que a uma analítica do poder. Tu poderias nos explicar melhor o que é que ele quis dizer com isso? Bem, Márcio, quando Foucault nos fala o que está em jogo, ele está querendo fazer uma analítica desse jogo. Como acreditamos geralmente em um discurso de que pode isso e não pode aquilo, a gente tem teorias de como surge o desejo, como a gente deve tratar ele, como a gente deve aplicar leis sobre ele. Ele não está querendo fazer mais uma hipótese de uma lei a ser aplicada sobre o desejo. Ele está querendo analisar como são as relações entre poder e sexo e como elas foram construídas historicamente. Valeu, Gabi, nossa coleguinha de 3.500 anos. Agora, Duda, mais adiante, Foucault traz alguns traços que ele afirma serem principais nas relações entre o poder e o sexo. Você poderia nos falar sobre o traço da relação negativa? Então, Márcio, Foucault traz justamente essa relação entre o poder e o sexo como algo predominantemente negativo, onde ele argumenta, né, que o poder ele estabelece uma relação de negação em relação ao sexo e aos prazeres humanos, podendo assim ocorrer por meio da rejeição, da opressão, dessa negação. Só que o poder, ele não é capaz de anular por completo o sexo e o prazer, como, por exemplo, as instituições, né, o Estado, a Igreja, até a própria medicina, eles utilizam desse poder para ditar regras, né? Chegar e dizer o que pode, o que não pode, o que é aceitável ou não, dentro de um comportamento social e sexual. Então, isso implica que o poder ele pode sim criar limites na experiência sexual, porque eles de fato negam e reprimem essa ideia, mas é justamente essa crítica que Foucault quer trazer, né, que ele traz pra gente, porque o poder, ele influencia até na forma como o sexo é vivido, né, ele acaba afetando até na liberdade, na expressão plena da sexualidade do ser humano, já que o sexo é algo particular da experiência humana e que não pode ser anulado por completo pelo próprio poder. Ótimo, Duda. João, tem mais dois traços que eu gostaria que você explorasse, que são a instância de regra e o ciclo da interdição. Tem como você nos ajudar nesse entendimento? Opa, Marcial, tem sim. Vamos lá. Dá para entender bastante da instância da regra, puxando muito o que Eduardo comentou. Mas o que Foucault diz basicamente se trata dessa postura que o poder toma sobre o sexo. O poder se torna, se usa de uma imagem que o autor fala como jurídica discursiva, certo? O que acontece é que o sexo vai procurar se envolver a partir das regras as quais o próprio poder impõe a ela, fazendo com que assim o sexo tenha que criar uma desenvoltura a partir do que é ilegal, para que ele possa existir como o próprio. Pois o poder está sempre envolvido na criação e na execução de leis sobre o sexo. E algo muito massa que a gente pode ver também com esses dois traços é a questão do ciclo da interdição. O poder vai estar sempre procurando velar o sexo, esconder ele, fazer com que ele não possua uma imagem pública. E quando essa interdição ocorre, o sexo se vê na situação de precisar negar sua própria identidade, para que assim ele não seja punido com a sua própria supressão. Foucault até diz, entre aspas, o poder oprime o sexo exclusivamente através da interdição, que joga com a alternativa entre duas inexistências.
Beleza, João. É isso aí. Martins, agora é contigo. Vi que nesse capítulo, Foucault fala ainda de dois outros traços das relações de poder, que são a lógica da censura e a unidade do dispositivo. O que é que tu podes nos ajudar nisso aí? Fala pra gente. Bom, mas quando Foucault está falando sobre a lógica da censura, ele está querendo se referir a justamente essa forma de poder exercida através da proibição e da repressão, né, de certas ideias. Mas ele amplia bastante esse conceito para a gente e fala que a censura também envolve a produção e a manutenção do discurso dominante que vai reforçar essas relações de poder existentes. Então, ao invés de a gente pensar a censura como simplesmente restrição à liberdade de expressão, a gente tem que entender a partir da ótica de Foucault que censura é um processo mais complexo e que envolve também o controle e a regulamentação do discurso e do pensamento, né, nas mais diversas esferas da vida social. Né? E quando ele fala sobre unidade de dispositivo, essa noção de dispositivo é bem interessante para Foucault, porque é uma ferramenta teórica que ele usa para poder entender como o poder ele é exercido e mantido dentro da sociedade. Né? Então ele define a unidade do dispositivo, ele vai definir como a forma, né, que essas práticas, instituições, discursos e leis, elas vão ser organizadas e articuladas entre si. Né? Então, posteriormente, né, ele fala que os dispositivos eles não são simplesmente instrumentos de controle social, eles também vão produzir efeito na subjetivação das pessoas, né, e moldando a maneira como as pessoas pensam e agem. Por isso, entender e analisar a unidade do dispositivo é uma das principais ferramentas para se entender como o poder ele é exercido dentro da sociedade e funciona nos termos mais amplos dela. Muito bom, Martins. Finalmente, Lucas, para fechar nosso podcast com chave de ouro, eu gostaria que você nos falasse a respeito da crítica que Foucault faz à psicanálise. Vai que é tua, Lucão. Muito obrigado, Márcio. Bom, antes de começar, é importante destacar que Foucault ele leva em conta a importância histórica da psicanálise como um método de reflexão crítica em relação às formas de subjetivação e de poder na sociedade. Mas, como aprendemos aqui, Foucault ele leva em conta o homem como um ser regionalizado e historicizado. Então, assim como os psicólogos de viés fenomenológico, ele também traz uma crítica a essa visão de homem mais universalista que Freud traz. Então, algumas das críticas que ele levanta é que, ao estabelecer um modelo de sexualidade, a psicanálise acaba trazendo um efeito inverso, que é de uma obsessão pela sexualidade. E para Foucault, essa visão individual do homem acaba despolitizando a sexualidade e ignorando os seus aspectos políticos e até suas dimensões institucionais também. E ele também faz uma crítica a essa visão mais biológica e universal da sexualidade, ao invés de uma construção histórica e cultural. E, por fim, Foucault argumenta que a psicanálise se tornou uma ferramenta de poder que permite a normalização dos indivíduos ao enquadrá-los em uma determinada categoria sexual e submetê-los aos seus ideais normativos e morais. Esse é o cara. E não esqueça, como dizia Che Guevara, hay que endurecer, pero perder la ternura, jamás. É isso aí, gente. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, para falar de Foucault e muitas outras paradas no podcast focado no Foucault. Valeu? Como é que eu fico sem sexo?